Jesus. Muito bem. Vamos então ler aqui Lucas 24, versículos 1 até 12. É o relato que nos é dado por Lucas sobre a ressurreição de Jesus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Lembrai-vos que Cristo ressuscitou. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nós hoje celebramos, é uma das pedras fundamentais da fé cristã. Por isso não nos devemos admirar da importância que as Escrituras, todos os Evangelhos, toda a Palavra de Deus, a importância que as Escrituras dão à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu pelos pecados da humanidade, mas ressuscitou dentre os mortos. E a prova de que o Pai aceitou a obra, o sacrifício de Jesus Cristo, está na sua ressurreição. Ele não ficou morto no seu sepulcro, porque ele venceu, porque ele cumpriu triunfantemente a sua obra, ele ressuscitou dentre os mortos. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos 8:34, coloca esta questão: quem os condenará? Quem condenará os crentes, os filhos de Deus? E ele responde: pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos e também intercede por nós. O valor da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, nesta nossa mensagem de hoje, temos esta verdade, a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. E aquilo que elas primeiro viram foi o túmulo vazio. Um túmulo vazio. Diz lá o versículo 1, de Lucas 24, que era o primeiro dia da semana, quer dizer, era domingo. Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado na sexta-feira. Portanto, ele já passou a sexta-feira morto no sepulcro, o sábado inteiro, e no primeiro dia da semana, o domingo, elas foram, diz aqui, foram elas ao sepulcro. É por isso que cada domingo é um domingo de celebração da ressurreição de Jesus Cristo. E diz que elas foram muito de madrugada, muito cedo. O que é que nos fará, pensem, a cada um de nós levantar-se de madrugada da nossa cama?
tem que ser algo muito importante para nós. E neste caso era um grande amor por Jesus Cristo. Levou aquelas mulheres, ainda fazia escuro, diz outro evangelho, muito cedo, de madrugada, a levantarem-se das suas camas, a juntarem-se e irem juntas ao sepulcro onde tinha sido sepultado o corpo morto do Senhor Jesus Cristo. E hoje, o que é que faz as pessoas dirigirem-se às igrejas e aos lugares de culto? Tem que ser e deve ser um grande amor pelo Senhor Jesus Cristo. E diz que elas levavam especiarias que tinham preparado e foram várias mulheres. Ou seja, vamos ver aqui que as primeiras testemunhas não foi uma pessoa ou duas, mas várias pessoas. E o versículo 2 diz que acharam a pedra revolvida do sepulcro. As coisas já não estavam como tinham ficado na sexta-feira. A pedra que tinha sido colocada para tapar a porta do túmulo estava retirada, estava revolvida. E o versículo 3 diz que entraram no sepulcro, porque era para isso que elas lá tinham ido, entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus não estava lá. Portanto, estava um túmulo aberto e também um túmulo completamente vazio. Diz, sem o quê? Sem o corpo de Jesus Cristo. E dois anjos que estavam ali começam logo por explicar às mulheres o significado da pedra revolvida, do túmulo aberto e do túmulo vazio. E a explicação deles está no versículo 6, que iremos ver mais à frente. Não está aqui porque já ressuscitou. Então, a explicação para o túmulo vazio não é que Jesus não tinha morrido e acordou e saiu, não foi porque tiraram ou roubaram o corpo, não, a explicação é esta. Ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. A nossa fé hoje, a fé cristã, esta fé na ressurreição de Jesus Cristo, assenta então nestes factos que também estão aqui descritos. Um túmulo vazio e a aparição depois do próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Agora, uma coisa nós temos que também acreditar, que aquele túmulo esteve cheio, com o corpo morto de Jesus Cristo. Jesus esteve naquele sepulcro porque ele foi crucificado, porque ele morreu, porque o retiraram da cruz e porque o sepultaram e porque taparam o sepulcro com aquela pedra. Jesus morreu verdadeiramente. Não havia luz nos seus olhos. O seu coração não batia, ele não respirava. Jesus morreu verdadeiramente. Mas, pelo poder de Deus, ele ressuscitou diante dos mortos e deixou aquele sepulcro vazio. E o que é que Jesus deixou lá? Deixou lá, como lemos também aqui, lá no versículo 12, apenas lá ficaram os lençóis, diz, postos sós. Jesus ressuscitou, deixou para trás os lençóis que tinham usado para embrulhar o seu corpo morto. E o que é que deixou mais? A porta aberta. Jesus ressuscitou e deixou a porta aberta para poderem entrar e poderem ver e comprovar que estava vazio. Portanto, a realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas depois, o versículo 3 também diz que elas entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. O que é que isto aqui nos mostra também? Continuando a ler o relato, nós vemos aqui que, na sabedoria de Deus, foi da sua vontade que não fosse muito fácil crerem logo na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vai haver aqui uma nuvem de testemunhas, as mulheres vão depois ver o Senhor ressurreto,
Um pouco mais à frente, os apóstolos também vão ver, mas inicialmente a ressurreição de Jesus Cristo não foi aceite sequer pelos amigos de Jesus Cristo. Não foi fácil. Os próprios crentes, os próprios discípulos foram lentos em acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Foram céticos ao princípio. Mas também os inimigos de Jesus. As autoridades tentaram tudo para desacreditar esta realidade da ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, não foram capazes, no seu tempo nem posteriormente, apresentar qualquer prova de que Jesus não tivesse ressuscitado de entre os mortos. Ou seja, tanto os amigos de Jesus, os apóstolos, foram lentos em acreditar, mas também os inimigos de Jesus não conseguiram apresentar provas para desacreditar a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, a nossa fé, hoje, 2000 anos depois e ao longo dos séculos, assenta sobretudo neste relato verdadeiro que está registado na Palavra de Deus e nesta realidade também, que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Jesus ressuscitou. Não adianta, pois, pensar que ele não ressuscitou. E é por isso que o apóstolo Pedro, mais tarde, escreve sobre o valor e a realidade da ressurreição. Ele diz assim, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo, que nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, como? Pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Portanto, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança assenta nesta verdade maravilhosa, a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. E o versículo 4 diz: E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Então as mulheres ficaram admiradas com aquilo que estava à sua frente, com aquilo que estava a acontecer. Mas na verdade, como iremos ver, não tinham razão para isso. Porque em segundo lugar nós vemos uma busca vã e até absurda. Diz o versículo 5. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles, ou seja, os anjos, lhes disseram: Porque buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, elas levantaram-se cedo, muito cedo, levaram especiarias, foram ao sepulcro, como qualquer pessoa hoje vai a um cemitério. As pessoas hoje vão a um cemitério porque sabem que lá está o quê? Um corpo morto, sepultado. Mas os anjos dizem às mulheres: por que é que vocês vieram à procura daquele que está vivo no lugar dos mortos? Ou seja, a vossa busca é vã e é até absurda. Não devia ter vindo aqui. Portanto, esta pergunta dos anjos é surpreendente e vai imediatamente à raiz do assunto. Elas foram em busca do corpo morto de Jesus Cristo. E eles perguntam: por que é que vocês estão à procura daquele que está vivo no lugar dos mortos? Quer dizer que não se deve pensar que Jesus está morto. Elas não deviam sequer pensar que ele ainda estava morto. Não se deve procurar aquele que vive entre os mortos, ou seja, no lugar errado. Não está aqui, dizem os anjos, no versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Ou seja, há lugares onde aqueles que buscam Jesus nunca poderão encontrá-lo. Nunca poderão achá-lo.
por mais que o busquem, por mais que o procurem com diligência, por muito sincero que seja o seu buscar, por muito sincero que seja o seu desejo, não se pode achar uma pessoa onde ela não está. Não se pode procurar uma pessoa num lugar onde ela não pode ser encontrada. E hoje vemos o mundo muitas vezes à procura de Deus e à procura de Jesus nas formas erradas, nos lugares errados, das maneiras que não são as corretas. E por isso vai ser uma busca vã e até absurda, porque não vão encontrar Deus dessa forma em que o estão a procurar. E como é que nós vemos isso? Hoje vemos muitos à procura de Cristo nas cerimónias, nas tradições, mas Jesus não está aí. E realmente foi o próprio Senhor Jesus que disse: Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Não está aqui. Não se pode encontrar Jesus nas tradições humanas, nas cerimónias. Vemos muitos à procura de Cristo nas filosofias do mundo, na sabedoria humana, nas falsas seitas, nas falsas religiões. Ainda hoje os judeus buscam e procuram, estão à espera do seu Messias, quando ele já veio há 2000 anos. Não está aqui. Porque é que buscais a Jesus no lugar errado, na forma errada? E é por isso que há muitos que vão deixar e vão partir deste mundo sem terem encontrado o verdadeiro e único Salvador, porque o procuram da maneira incorreta, no lugar errado. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, ele viu altares por todo o lado que mostravam a ânsia das pessoas em encontrar Deus. E de tal forma que até havia um altar ao Deus desconhecido. Lemos isso em Atos capítulo 17. Ou seja, em Atenas procuravam Deus das mais diversas formas, mas ainda não o tinham achado. E é por isso que o apóstolo Paulo prega. O que é que ele prega em Atenas? Ele prega o Cristo ressurreto e prega a ressurreição. Podemos ler isso em Atos capítulo 17, versículos 31 e 32. O apóstolo Paulo pregou da maneira certa e ensinou como é que eles podiam encontrar o verdadeiro Deus e podiam encontrar o Salvador, Cristo ressurreto. E é esse Cristo ressurreto que nós hoje também pregamos, 2000 anos depois da sua ressurreição de entre os mortos. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esse é o caminho, essa é a maneira correta de buscar e encontrar o Senhor Jesus Cristo. Procurá-lo com amor, procurá-lo com zelo, procurá-lo nas páginas da Palavra de Deus, mas não procurar Jesus entre os mortos, porque Ele não está aí, não está aqui, mas ressuscitou, disseram os anjos. Não está aqui, mas ressuscitou. Isto equivale a dizer o quê? Que Cristo, essa foi a mensagem que os anjos transmitiram, Cristo tinha vencido a morte. Jesus está vivo, portanto, não podia estar no túmulo. E porque Ele ressuscitou, nós também, como crentes, um dia vamos ressuscitar dentre os mortos. Mas um grande impacto da ressurreição de Jesus na nossa vida é que Ele também nos fez nascer de novo, também nós ressuscitamos como crentes para quê? Para uma nova vida. E é por isso que hoje os crentes também saíram já do sepulcro do pecado, sepulcro do mundo e vivem uma nova vida ressurreta nos caminhos de Deus, nos caminhos espirituais, nos caminhos do Evangelho, nos caminhos da Palavra de Deus. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses: portanto,
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E prossegue o texto bíblico, depois de vermos o versículo 5 e 6. Em terceiro lugar, quão lenta e adormecida estava a memória dos discípulos acerca de algumas declarações de Jesus. Veja o que é que dizem também aqueles anjos. Lembrai-vos, as mulheres foram lá de manhã, ao sepulcro, ao lugar dos mortos, à procura daquele que estava vivo. Diz, ele não está aqui. Por que é que procuram o vivo no lugar dos mortos? Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, como foi. É necessário que Jesus a dizer que eu seja entregue para ser levado ao sacrifício da cruz, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Jesus tinha dito tudo. Olha, aquilo que me vai acontecer é isto. Eu vou morrer, eu vou ser sepultado, mas depois ao terceiro dia vou ressuscitar. E por isso os anjos dizem, vocês estão lembrados daquilo que ele vos disse? Lembram-se e acreditaram e confiaram naquilo que ele vos disse? Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Jesus disse isso mesmo em Lucas capítulo 18, versículos 31 e 33. Portanto, estes anjos dizem que se tivessem acreditado nas palavras de Jesus, deviam lembrar-se que aquele sacrifício, aquela morte redentora, expiatória, deviam acreditar que isso era necessário. Era necessário ele ser crucificado, morrer e ressuscitar 3 dias depois. E se realmente tivessem crido nisso, ou se ao menos tivessem lembrado das palavras de Jesus, nunca teriam ido ao sepulcro. E essa tinha sido a grande prova de fé. Sim, não vamos ao sepulcro. O Senhor disse que iria ressuscitar. Essa tinha sido uma grande prova da confiança e da lembrança deles das palavras do Senhor Jesus Cristo. Temos aqui uma lição para nós. Quanto conforto, ou seja, se aquelas mulheres e os apóstolos tivessem lembrado e confiado nas palavras de Jesus, ao terceiro dia qual teria sido o seu ânimo? Estariam o quê? Alegres. Se calhar estariam a dizer, o Senhor Jesus irá aparecer a qualquer instante. E assim estavam tristes, estavam pesarosos, estavam derrotados. Não estavam confortados. E nós hoje como crentes, quanto conforto os crentes perdem por falta de cuidado na sua vida cristã. Porque às vezes não nos lembramos daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que as Escrituras nos prometem e aquilo que elas declaram. Parece que nenhum dos discípulos notou e guardou estas palavras de Jesus. Porque quando o Senhor foi traído e preso, abandonaram-no. Quando ele foi crucificado, estavam desesperados. Quando ele ressuscitou, não creram. E ainda hoje, muitos crentes ouvem mensagens da palavra de Deus, mas sem atenção. E ao estarem sem atenção, não aprendem, não crescem, não fixam aquilo que é importante e que é necessário para o seu crescimento espiritual. A falta de memória espiritual, das coisas espirituais, muitas vezes priva-nos como crentes de consolo, de conforto, de alegria e de ânimo. É por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Ora, escutem. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olhem, atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto,
confiar e esperar sempre na palavra de Deus. É por isso que devemos falar da ressurreição de Jesus, não apenas no domingo da ressurreição, mas sempre e sempre dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De tal forma que este é o ponto quadro da nossa mensagem. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,8, lembra-te, olha uma vez mais, os anjos disseram, lá no versículo 6, lembrai-vos. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, muitos anos depois, lembra-te de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. Timóteo, lembra-te sempre, nunca te esqueças desta verdade fundamental da fé cristã. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. É por isso que em Jó nós lemos ele dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Portanto, o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho em que nós cremos, é este: o Salvador está vivo, ressuscitou dentre os mortos. Notem aqui depois, prosseguindo o texto lá em Lucas 24, versículo 8. O que é que lemos lá? E as mulheres o quê? Lembraram-se das suas palavras. Podemos estar aqui a imaginar. É verdade. É verdade. O Senhor Jesus disse isso. E o que é que mal elas se lembram disso, é porque creram, o que é que elas fazem? Esta é a prova da sua fé. E voltando, elas saem do sepulcro. E foram fazer o quê? Quando elas se lembraram, o coração delas encheu-se de alegria. Anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Olha, aquilo que o Senhor disse é verdade. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. É verdade. E versículo 11, as palavras delas, mas isso parecia uma loucura. Não creram. Mas Pedro, vejam, Pedro levantou-se, ele correu ao sepulcro, entrou, o sepulcro estava vazio e viu que os lençóis, só os lençóis, estava vazio. E retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Lembra-te, disse Paulo a Timóteo, este é o nosso Evangelho. Também nós hoje, 2000 anos depois, nós que quando iniciámos a nossa caminhada cristã, ouvimos falar da ressurreição de Jesus e passam 5 anos, 10, 15, 20, 30 da nossa caminhada cristã e lembramos sempre, temos que nos lembrar sempre da ressurreição de Jesus Cristo. E elas então anunciam a ressurreição de Jesus, como nós hoje estamos aqui a anunciar. Sabemos que alguns não creram, mas horas depois eles vão crer nessa grande verdade que foi da ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 18:8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que nós, como crentes, nunca nos possamos esquecer da ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, não somente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas, igualmente, um dia, no futuro, todas as pessoas, crentes e descrentes, ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Eu queria aqui, pegando nas palavras do apóstolo Paulo, que diz, lembra-te que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, dar apenas alguns motivos porque é que nós nos devemos lembrar da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, um cristianismo assente num Salvador morto, vencido pela morte, seria um caminhar num tipo de cristianismo fraco
e sem poder. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a pedra de esquina que sustenta a nossa fé. Em terceiro lugar, os agnósticos, os ateus, os radicais, desde o início, tentaram desacreditar esta verdade, que Jesus não morreu, que ele ficou apenas moribundo, que roubaram o corpo do sepulcro, a mulher foram ao sepulcro errado, foram àquele, mas não era aquele, era outro, e por isso enganaram-se. Mas a Bíblia oferece dezenas de relatos da ressurreição de Jesus. A Bíblia apresenta várias aparições do Jesus ressurreto, centenas de testemunhas. Discípulos passaram do medo para a coragem por causa da verdade da ressurreição de Jesus. Em quarto lugar, porque é que nos devemos lembrar da ressurreição de Jesus? Porque se Cristo não ressuscitou, então tudo é mentira. Tudo é mentira. Todos somos mentirosos e milhões de crentes estão hoje sem esperança e os que já morreram estão todos perdidos. Como diz, e lemos há pouco em 1 Coríntios 15. Em quinto lugar, porque Jesus ressuscitou, também os crentes ressuscitarão com um corpo glorioso. E o nosso fim não é um túmulo gelado de pó. O nosso fim é a ressurreição para vivermos eternamente com o nosso Deus. Em sexto lugar, a morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Tragada foi pela vitória da ressurreição de Jesus. Não termina tudo no dia da nossa morte. Há a ressurreição. Sétimo lugar, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro a ressuscitar, com um corpo glorioso. Ele foi as primícias, o primeiro, para depois os crentes o seguirem, ressuscitando também gloriosamente para a eternidade. Oitavo lugar, Jesus, porque ele ressurgiu, a morte do crente é vitória. A morte do crente é ganho, é lucro, é alegria. Porque quando o crente morre, porque Jesus ressuscitou, ele vai logo para a presença de Deus no céu, à espera da ressurreição final. Isso porque Jesus ressuscitou. Em nono lugar, estaremos na Nova Jerusalém, estaremos nas bodas do Cordeiro, seremos arrebatados e reinaremos eternamente com Jesus. E em décimo lugar, décimas podia ser muito mais, porque Jesus ressuscitou, temos uma esperança permanente. Irmãos, em conclusão desta mensagem da ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: para que possa ganhar a Cristo, conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é uma realidade, não está aqui, mas ressuscitou. Aquelas mulheres fizeram uma busca vã e absurda. Não se deve buscar a Cristo onde Ele não está. E hoje nós temos o dever de ensinar às pessoas e dizer: olha, não procura Cristo no lugar errado porque não vai encontrar. Vai ser uma busca vã. Lembrai-vos de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te das suas palavras. Estas palavras não são minhas, são aqui palavras dos anjos. São palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e eu termino com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 1, 17 e 18. Olha o que ele diz. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém.